Historicamente, alguns grupos de pessoas ficam à margem da sociedade só porque não são iguais à maioria. Imagina você não ter acesso à educação, à saúde, a trabalho, à cultura, só por você ser quem você é. Pois é, isso é o que muitas pessoas com deficiência, ou seja, os PCDs, passam no dia a dia. Stevie Wonder, Frida Kahlo, Stephen Hawking, Beethoven, Aleijadinho, pessoas brilhantes que deixaram trabalhos maravilhosos, mesmo tendo que enfrentar diversas dificuldades de acessibilidade. Dificuldades essas que permanecem até hoje. É isso aí, pessoal. Vi que hoje a gente vai falar sobre acessibilidade e inclusão social. E eu queria começar agradecendo a nossa equipe de Libras aqui, que ensinou a gente a falar, né, em Libras, essa introdução. Né? É muito legal. Né? Muito, muito. Eu agradeço também. Muito obrigada, Ana, Mayra, Luiz. Eles fazem, né, toda a tradução aqui da programação da TV Câmara de São José. Então a gente agradece todo o conhecimento que eles dividiram com a gente para a gente poder produzir esse programa. É isso aí. E, a gente aprendeu demais. Né, sim, sim. Eles. Foi muito legal. A gente foi lá na sala de tradução de Libras e eles, assim, jogaram uma enxurrada de conhecimento na gente. Foi Verdade. Muito legal. Eu quero aprender Libras agora, Samuel. Eu fiquei, Vic, treinando em casa, no banho, dirigindo, para conseguir. Os sinais. E é muito legal, né? É difícil, mas é muito legal. E é importante a gente lembrar que a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, é uma língua oficial brasileira. Então, assim, quando perguntarem para você, quantas línguas, né, o Brasil tem duas línguas oficiais, né, que é o português e Libras. Fora, claro, a gente tem várias línguas nativas, né, dialetos e indígenas, né, então o Brasil tem uma diversidade de línguas, mas é importante lembrar que a gente tem o português e Libras. Exatamente. E, assim, eu já quero começar o programa de hoje, além de agradecer a galera da Libras, também quero pedir desculpa se a gente usar algum termo diferente, algum termo errado, porque a gente sabe que é um universo muito grande, né, das pessoas com deficiência. Cada deficiência tem uma característica, tem maneiras de se dirigir corretamente. Hoje a gente vai falar um monte de coisa aqui, mas se por acaso a gente falar alguma coisa que não é correto, né, que não foi legal, já peço desculpa de antemão. Manda pra gente, porque a gente quer aprender. O objetivo desse programa aqui é a gente dividir informação e falar para todo mundo que assiste a gente que as pessoas com deficiência, elas estão aí, elas têm direito a ter uma vida normal igual todo mundo. Exatamente. As pessoas, né, com deficiência, elas representam uma parcela bem grande, né, da população. Se eu não me engano, eu vi um dado no Politize que mais ou menos 15% da população tem algum tipo de deficiência. Então, se a gente for parar para pensar, cada parcela da população tem suas necessidades. As crianças vão ter, os jovens vão ter, os adultos, os idosos, os envelhecentes. A gente já fez um programa. Para quem quiser aprender, precisa ver um outro episódio que a gente fez. O episódio anterior, né? Inclusive, exatamente. E cada pessoa vai ter a sua necessidade. E por que a gente não para ver a necessidade de todos, não é verdade? Exatamente. E assim, Vicky, a pesquisa lá do IBGE, ela revela que realmente boa parcela da população relata ter alguma dificuldade, né? Ou física ou intelectual. E é uma parcela grande da Quanto nossa mais população. ou menos você Aqui, consegue? No IBGE, o censo de 2010 apontou que 46 milhões de brasileiros têm alguma dificuldade, né? Declarou ter algum grau de dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou possuir alguma deficiência mental e intelectual. Então, assim, são 46 milhões de brasileiros, 46 milhões de pessoas
assim, aqui, né, com a gente, sabe? Sim, sim. E assim, o legal é que tem a porcentagem de cada deficiência. Então, deficientes visuais é 3,4% de toda a população. Mas imagina, 3,4% de 210 milhões de pessoas que tem no nosso país. Deficiência motora tem mais de 2%. Deficiência auditiva, mais de 1%. E deficiência intelectual também é 1,4%. Mesmo que for 1%, é muita gente. Porque o nosso país é muito grande. Verdade. Né? Mas a gente não está aqui só para falar de números. A gente está aqui para comentar e falar que a deficiência, ela não é um impeditivo. Não é um impeditivo. Exatamente. E eu lembrei, Samuel, a gente conversando aqui, pra gente já introduzir o nosso tema, eu tava conversando uma vez com uma amiga e ela tava falando disso, né? Na verdade, o assunto era outro, a gente tava falando de racismo e a gente tava falando também, né, das necessidades, inclusão de pessoas negras. E ela me falou que a gente estava falando sobre representatividade e ela falou sobre o quanto ela gostava quando tinha uma personagem negra que aparecia e que o tema do rolê não fosse racismo, sabe? Personagens que apareciam, que representavam ela, com quem ela conseguia se identificar e que não necessariamente, tipo assim, a gente vai fazer um filme com uma personagem, ela é protagonista ou ele é protagonista, ele é negro e o filme vai falar sobre racismo, a série vai falar sobre racismo, vai falar sobre escravidão, sobre dificuldades. E não, ela queria uma série, sabe, que falasse sobre ser adolescente, sobre... É lógico que essas coisas vão entrar, essas dificuldades acabam esbarrando, mas quando as pessoas estão ali e a pauta não é só aquilo. Então, uma coisa que eu achei super incrível foi quando eu assisti Eternos. Sinceramente, eu não gostei muito de Eternos. Eu achei um filme meio... A maior parte da galera não gostou muito de Eternos. Eu não acompanho muito a Marvel. Eu assisto os filmes, mas eu não sou uma enciclopédia igual os fãs costumam ser. Mas eu assisti e, assim, pra mim, Eternos foi Makkari e Druig, assim, um dos melhores personagens, um dos melhores núcleos, e eu acho que muita gente concorda comigo, porque quando eu fui pesquisar lá mais sobre eles, tinha vários vídeos dizendo que, tipo, eles deveriam ser os personagens principais. Deles cara, e principalmente a Makkari, eu achei incrível essa personagem, e acredito que quem possui, né, a deficiência, que não consegue, a auditiva, no caso, deve ter se identificado e gostado muito, porque em nenhum momento eles colocam a dificuldade dela como algum impeditivo. Ela é uma heroína, ela é super forte, super inteligente, ela tem as cenas de romance ali, então eu fiquei apaixonada pela Makkari, é a minha personagem preferida do filme. Uma informação interessante que a nossa produtora Gi me trouxe hoje de manhã, é que nos quadrinhos, a Makkari, ela era um cara normal, ela era homem, olha só, não sabia. E, tipo, Gi, muito obrigada pela informação. Pro filme. E, tipo, foi criado, né, essa personalidade pro filme. E, tipo... O que salvou o filme. Salvou o filme. Né? E vi que tem também, não só na cultura pop, não só na ficção, mas pessoas da nossa realidade, do nosso universo aí, que muitas vezes não é tão interessante, mas de vez em quando aparece uma galera que fala, olha, como viver é legal, porque tem pessoas fenomenais. Que são conhecidos, são deficientes e não são conhecidos pela deficiência, né? Tipo assim, eu tava pesquisando e lembrei de Stevie Wonder e o Ray Charles. Que inclusive, galera, Stevie Wonder e Ray Charles são referências no gênero musical favorito da Vicky, que é Rhythm and Blues. Nossa, eu amo. Ambos são cegos. O Stevie Wonder, ele nasceu e ficou cego logo ali nos primeiros momentos de vida. O Ray Charles, ele ficou cego aos 7 anos de idade. Mas assim, isso não impediu deles aprenderem música e tal. O Stevie Wonder, ele é ainda até hoje a pessoa mais nova a conseguir colocar uma música em primeiro lugar na Billboard. Caramba. Com 13 anos, ele fez uma música que foi parar em top. Em primeiro lugar, sabe? Nas paradas. Muito incrível, gente. E tipo assim, isso lá em 1960, assim, né? Então assim, o cara, ele é muito cabuloso, né? E ele é cabuloso porque ele é um músico incrível.
né? Sim, exatamente. E não porque ele é cego e ativista, é lógico que ele defende muito essas pautas e tal, ele representa muito, né? Eu acho que pra galera cega é uma inspiração, Sim, né? com certeza. Mas ele é bom e tá no hall da fama, assim, como qualquer um, sabe? E a gente tem também o Stephen Hawking, que você falou aí na introdução, que ele foi vítima, né, de ELA, que é uma doença degenerativa. E só que isso não parou, cara. Ele era um gênio. Eu já li alguns livros do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós e Breves Respostas para Grandes Questões. O Samuel, ele é todo... ele é de humanas, mas ele é de exatas também. Às vezes eu leio esses livros para pensar que eu sou inteligente. É isso. Mas ele foi um pesquisador incrível, sabe? Um dos maiores do mundo. Inclusive tem uma radiação que leva o nome dele, que é a radiação Hawking, que é a radiação que consegue escapar de um buraco negro. Uhum. A única coisa que escapa de um buraco negro é a radiação Hawking. Ele descobriu e leva o nome dele. Uhum. E tipo assim, é lógico, a imagem dele, né? Quando a gente fala de Stephen Hawking, já vem na nossa mente. Ele de cadeira de rodas, com dificuldade para falar e tal. Mas ele ficou famoso pelos estudos dele. Exatamente. Né? Então, assim, ele é um cara muito sinistro, que contribuiu pra caramba. Uhum. E ele não teve esse lance de, tipo, parar porque ele começou a piorar. Uhum, né? A deficiência começou a impedir, muito pelo contrário, né? Ele inventava outras formas de poder continuar fazendo o que ele fazia. Então isso mostra muito que, na verdade, o que a gente precisa, né, o que essas pessoas precisam é de acessibilidade. Mostra que se elas tiverem a oportunidade e o caminho, elas conseguem fazer independente do que está acontecendo, né? Um outro exemplo, que eu acho que vai nessa mesma linha, seria o Aleijadinho, né? Um dos artistas que a gente tem aqui no nosso país, né, que fez uma história muito bonita e que a gente lembra até hoje e que deixou trabalhos maravilhosos aqui pra gente e é muito lembrado. E ele também enfrentou, né? Ele já enfrentava dificuldades por conta da raça, então ele já sofria preconceito, ele não tinha suas obras assinadas e depois ele ainda começou a ter a deficiência, então ele começou a perder os movimentos, mas mesmo assim ele continuou trabalhando. Então olha o que essas pessoas fazem, né? Elas vão usando a criatividade, a força delas para criar mesmo ferramentas e acessibilidade para eles continuarem trabalhando. Então todas essas pessoas, todos nós podemos viver em sociedade. A gente só precisa de acessibilidade. É isso aí. E já a gente continua esse papo. Espera aí que a gente já volta depois do intervalo. E a gente está de volta com o Pode Ser. E olha, gente, a gente é tão chique que eu fui corrigida aqui em tempo real pela nossa intérprete, a Mayra, a nossa tradutora de Libras. Eu vou corrigir uma informaçãozinha que eu falei para vocês. Eu tinha falado que a Libras é uma língua oficial, mas ainda não é, Samu. Eu tinha lido em um site oficial do governo que tinha essa informação, mas a gente foi corrigida aqui, e daí a gente pegou a Constituição, porque nós estamos numa TV legislativa, então aqui a gente sabe trabalhar com leis. E eu vou ler para vocês aqui então. Então foi em 2002 que a Libras foi reconhecida, então, pela Lei 10.436 como meio legal de comunicação e expressão, mas ela ainda não é legalmente a língua oficial, né? A segunda língua oficial do Brasil. Então, essa agora é a luta, né, dessa comunidade, e existe já projeto de lei, existe aqui uma PEC, na verdade, que quer incluir, então, a Libras como uma segunda língua oficial, e é importante, né, leis assim e emendas como essa são importantes porque, por exemplo, quando a Libras realmente for a segunda língua oficial do Brasil, a gente, né, começa a aprender nas escolas, então tudo isso é muito importante. Inclusive a Mayra falou pra gente que aqui em São José tem um projeto, tem uma intenção aí de ter Libras nas escolas, pra galerinha, nas escolas municipais, todo mundo aprender.
E aí fica muito mais fácil. O primeiro contato que eu tive com Libras, apesar da minha irmã ter se aventurado bem, foi aqui. Eu consegui, né, aprender alguma coisa. Falar meu nome, eu ganhei um gesto, um sinal, né? E imagina se a gente tiver isso em todas as escolas. Vai ter muito mais acessibilidade. E já falando, né, dessa galera deficiente auditiva, a gente tem um grande representante da sétima arte, que recentemente ganhou o Oscar aí. Sim, e foi incrível, porque eu lembro que eu acompanhei, eu assisti, eu torci por ele, então acho que todo mundo vibrou junto. Acredito que quem é da comunidade também se reconheceu e ficou super feliz com essa conquista. O Troy, né, que participou do filme No Ritmo do Coração, do Coda, ele ganhou esse prêmio e ele marcou, né, foi o primeiro a receber esse prêmio. E inclusive, uma coisa muito legal, ele ganhou, foi o primeiro homem surdo a ganhar um Oscar, né? E ele interpretou, né? Ele estava ali junto com a primeira mulher que ganhou um Oscar, né? A primeira mulher surda a ganhar um Oscar. E eles são, na verdade, os primeiros e únicos. Verdade. Né? Que estavam, eu esqueci o nome dela, Vicky. Deixa eu pegar aqui. Confere a aí. Marlee Matlin, ou Martlin, ela que é o par romântico, casada com ele, no filme. Num filme lá na década de 80, ela também ganhou um Oscar, né, como melhor atriz, e ela foi a primeira e ainda é a única surda a ganhar um Oscar. E ele é o primeiro e único homem a ganhar um Oscar. Sim, eu achei esse filme muito maravilhoso, né? Ele também é uma releitura, né, de um outro filme, então é muito bom quando a arte traz essas temáticas. E pensando ainda na comunidade surda, outro filme que eu acho que fez muito sucesso recentemente foi Um Lugar Silencioso, então que todas as pessoas se comunicam através dos sinais, né? Existe um monstro que ele é atraído, né, pelo som, então todas as pessoas precisam viver em extremo silêncio para poder não correr nenhum tipo de perigo. E uma das atrizes desse filme, ela também é surda, então ela também recebeu muito reconhecimento por isso. E o legal desse filme é que também é um filme que não fala sobre a deficiência, sobre a surdez, não. Ela é um filme sobre... é um thriller, né? Então é um filme de suspense, um terrorzinho, assim. E ele conta... muito jumpscare. Sim, tem bastante jumpscare. Ele conta a história, então, de uma família que tá vivendo, assim, num cenário meio distópico, assim. Meio apocalipse. E é um filme incrível. E, assim, a Libras é a forma como eles se comunicam. E pronto. Tipo, não é diferente de falar. É assim, é simplesmente, tipo, uma pessoa fala inglês, a outra fala português, espanhol. E eles falam Libras. Então, assim, é extremamente normal. E, assim, é impressionante como a gente assiste o filme inteiro em silêncio, né? Eles praticamente não falam, né, com a voz, né? Não usam a voz. É sempre os sinais. E o filme passa super rápido. É um filme ótimo. Vicky, e eu acho legal a gente pegar e falar que a Libras é a linguagem brasileira de sinais. Isso. Né? No filme, eles falam na linguagem americana de sinais. Verdade. Não é Libras. Mas eles falam com uma língua de sinais. Exatamente. Né? Cada país vai ter os seus sinais, né? Boa observação. Inclusive, tipo, realmente é um universo muito grande, porque tem a língua brasileira de sinais, a língua estadunidense, americana de sinais, a língua francesa de sinais, né? Porque acaba sendo também algo cultural, né? Exato, alguns sinais são culturais, são culturais, né? Também, né? Pra gente, algumas coisas fazem mais sentido que lá fora não vai ter sentido, né? E por isso que, tipo, é tão pessoal. Mas imagina, a Gi tava contando pra mim aqui antes da gente começar a gravar, que ela assistiu o Oscar e quando o Troy, ele foi fazer o discurso dele, ele fez o discurso na língua americana de sinais. E aí estavam interpretando ele em inglês, e aí o cara que estava fazendo a cobertura em português estava traduzindo o inglês do português. Então, assim, tipo,
Uhum. mundo, e cada um em uma E todo língua mundo diferente. se entendendo, e todo mundo mundo se feliz. entendendo. Então, realmente, foi muito bacana, né? Não, foi muito representativo, né? Foi Aham, muito maneiro ele ter ganhado o Oscar, porque também foi brilhante, aham. Muito né? emocionante esse filme. E esse que é o lance, né? Essa galera, elas, a gente não pode ter o que a, a galera PCD geralmente enfrenta, que é ser olhado com o olhar do capacitismo, sabe? Aham, Tipo, sim. isso ele não consegue. Ou ficar, nossa, olha que bonitinho ele falando, que não sei o Uhum, que, como, sei lá, se fosse uma criança ou um bichinho fazendo alguma coisa, aham, né? Não, eles são completamente capazes e eles são bons no que eles aham. fazem, com a acessibilidade, né, necessária, mas eles são normais, né? Exatamente. Aham. Tem a rotina, cada um, né? Quando a gente fala de acessibilidade, inclusive a lei de inclusão social brasileira, ela é bem recente. Uhum. A Constituição brasileira já garante, né, já defende que todo brasileiro tem direito à educação, saúde, trabalho, etc. e tal. Mas a lei especificamente sobre inclusão social, ela é recente, ela é de 2015 e Uhum. define, deixa algumas coisas mais bem esclarecidas, sabe? Que nem quando a gente fala de inclusão social e acessibilidade, né? Uhum. Mas a gente vê que às vezes subir uma calçada já é um problema. Sim, Se sim. uma pessoa ali é cadeirante, pegar um ônibus, ir no mercado, tem Uhum. muitas barreiras para ela. Mas não significa que ela é incapaz de ir no mercado. Se tiver acessibilidade, né, é lógico, dependendo do grau, ela consegue fazer muita coisa, Uhum. né? A gente, como sociedade, só precisa ter esse olhar de facilitar e colaborar, né, com acessibilidade, para que todo mundo tenha acesso. Aham. Seres humanos são diversos, né? Então a sociedade precisa entender que cada parcela da população vai ter suas necessidades e acontece isso com todo mundo, né? Igual eu comecei no começo, tipo, crianças vão ter as suas necessidades específicas, os idosos vão ter, os adolescentes vão ter, e é assim com as pessoas com deficiência. Então, há muito, né, algumas décadas atrás, pessoas que nasciam com deficiência acabavam sendo excluídas mesmo, elas ficavam muito à margem da sociedade, ao invés de participarem, né, e serem membros ativos. Então, e quanta coisa a gente talvez não, com certeza a gente não perdeu quando a gente vê pessoas, né, como as personalidades que a gente citou. Todo mundo é capaz de desenvolver muita coisa quando se tem acesso, né, acessibilidade. A gente sabe que, por exemplo, pessoas jovens que, por exemplo, têm mais acesso à educação, que têm acesso à alimentação de qualidade, à saúde, muitas vezes conseguem ir muito mais longe do que um jovem que não teve. Então, é a mesma coisa, é uma questão de ter acesso. E tudo começou a mudar mais ou menos em 1948, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trouxe, então, mais detalhes e começou a discutir mais sobre pessoas com deficiência. E a ONU também trouxe diversos documentos que não vai dar tempo da gente citar, mas essa discussão internacionalmente começou a ficar mais forte até chegar aqui no Brasil. E é muito recente os documentos que a gente tem, as leis que a gente tem de inclusão, de acessibilidade e sobre a língua de sinais, né? Igual eu falei de 2002. Então, é tudo muito recente. E eu acho legal, Vicky, a gente falar disso, né, dessa parada dos direitos humanos e tal, que aconteceu pós a Segunda Guerra, porque antes da Segunda Guerra, né, ainda existia meio que o olhar estereotipado, ele era muito forte. Não só com deficientes, que é o tema de hoje, né, pessoas com deficiência, mas entre países. A Segunda Guerra, ela foi causada realmente por uma estereotipagem, Uhum. porque o Hitler, ele enxergava judeus e pessoas, né, negros, pessoas que não fossem arianas, né, como inferiores, né? Uhum. Então, assim, e esse olhar estereotipado, ele existia, sabe? Não era só os alemães nazistas que tinham esse olhar.
todo mundo tinha esse olhar um com o outro. E aí depois que teve a Segunda Guerra, que foi uma tragédia, né, eles sentaram, daí teve a Declaração dos Direitos Humanos internacional, né, que tipo, todo ser humano é igual e merece respeito, e merece comida, e merece trabalho, e merece ser respeitado, né, todo ser humano, independentemente da nacionalidade, independentemente da raça, ou se tem alguma deficiência ou não, ou independente da idade, todos têm esse direito. E aí que esse olhar começou a mudar. Perfeito. É isso, gente. Acredito que é a gente que precisa mudar, né? E não quem possui alguma forma diferente de viver. E é legal a gente falar esse lance de acessibilidade. Eu estava vendo um dado que parece que só mais ou menos 1% das ruas do Brasil tem acessibilidade. Quase nada, né? Então. Imagina, quase nada. É pouquíssimo das ruas que tem acessibilidade. E aí, aqui em São José dos Campos, é até normal a gente ver assim, no centro e tal, em vários bairros, a passagem da calçada ali, né, com uma rampa de acessibilidade e tal. Nesses grandes centros são normais, mas para a maioria do país, maioria absoluta, não é. E aí, como que um deficiente físico que tem ali uma dificuldade de mobilidade, ele está com as plenas, né, ele pode trabalhar, ele ainda tem muitas ideias, quer fazer muita coisa, mas ele se depara com uma barreira. Né? E esse é o pensamento, tem que ter acessibilidade. Mas a gente vai fazer mais uma pequena pausa para a gente chegar no último bloco e terminar essa conversa que está bem maneira. A gente volta já. É isso aí, galera. Estamos de volta para o nosso último bloco. E Vicky, eu acho que é interessante, apesar dos dados mostrarem que ainda há muita falta de acessibilidade, existem muitas iniciativas de acessibilidade importantes que são conquistas, né, que estão fazendo a diferença. Né? A gente já tem a Libras, né, que é uma língua reconhecida aqui. Há muitos, pelo menos cidades grandes e tal, têm iniciativas para incentivar a aprendizagem de Libras. Outras coisas também, então a gente tem um regime previdenciário diferente para as pessoas com deficiência. Então elas conseguem auxílio e apoio, né? Ter uma aposentadoria diferenciada. As pessoas com deficiência grave que são de baixa renda, tem uma lei que permite que elas tenham um auxílio, né, financeiro mesmo, porque muitas vezes essas pessoas não conseguem emprego. Sim, sim. E aí, quando elas são de baixa renda, não tem uma família para ajudar, né, elas acabam sofrendo muito. Né? Então, já tem uma lei que dá esse direito a elas. Tem uma lei para inclusão no trabalho. Então, empresas que têm mais de 100 funcionários são obrigadas a ter de 2% a 5% do quadro de funcionários PCDs. Então, é uma maneira de incentivar, né, a colocar, a incluir, né, essas pessoas. Dar acessibilidade, mas também promover essa inclusão no meio de trabalho. Então, eu acho que isso são avanços importantes para a gente conseguir dar mais acessibilidade para todo mundo. Com certeza, e a importância, então, do envolvimento da população, né, no trabalho do Poder Legislativo, né, na criação mesmo de leis que entrem para oferecer essas políticas que faltam. Então, gente, acompanhem os poderes públicos da sociedade, né, o Poder Legislativo, conheçam, né, os vereadores
e ofereçam, né, falem dos seus problemas, mostrem que eles existem, para que o que falta, né, aconteça, né, para o que falta seja resolvido. Então, leis e mais políticas públicas que realmente criem mais acessibilidade. E eu gostaria de aproveitar até para mandar um beijo para o Marco Santos, que é um artista maravilhoso aqui de São José e que eu tive a oportunidade de entrevistar. E assim, jornalista, gente, entrevista muita gente. Então, a gente conversa com muita gente todo dia. Já entrevistei centenas de pessoas e acredito que uma das entrevistas que mais me marcou, se não a que mais me marcou, foi contar a história do Marco Santos, que é um artista plástico aqui de São José. Ele tem deficiência motora e ele pinta com os pés. E é fantástico, o trabalho dele é maravilhoso e ele é uma pessoa incrível. E é impressionante como ele vai falando da deficiência que ele tem, mas como isso não impede dele ser quem ele é e dele mostrar a arte dele para o mundo e inclusive dele ensinar a arte dele para outras pessoas. Então a gente tem pessoas do nosso lado que têm deficiência, pessoas que às vezes são da nossa família, que são nossos amigos, e essas pessoas são pessoas maravilhosas e são pessoas que estão fazendo coisas maravilhosas. Então, eu espero que as leis, a legislação e políticas públicas, né, que a gente tenha cada vez mais recursos para que essas pessoas participem cada vez mais de forma efetiva da sociedade. E eu, nessa mesma vibe aí, eu quero mandar um abraço aqui para duas pessoas, que é o Tuto e a Ariadne Antico, que são dois artistas, né? O Tuto, ele é artista gráfico. Já conversei com o Tuto também, Não, ele é maravilhoso. Ele é fenomenal, ele é de Jacareí, aqui da sua terra. Da minha terra. E ele é um artista incrível e atleta de bocha. Então, assim, ele representa, ele tá aqui em São José, né? E ele representa São José nas disputas e tal. E ele é um artista fenomenal, assim, cara. Eu fui lá na casa dele, vi ele fazendo algumas artes gráficas e ele também tem algumas peças em grafite, né, em lápis, que assim, é surreal, surreal. E a Ariadne, que é atriz, ela é atriz e tem uma peça que é a Birita Procura-se, que é uma palhacinha. Muito demais, eu já vi, né, que ela fala justamente sobre acessibilidade e inclusão social. Muito bom, gente. Né, sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, assim, eles fazem trabalhos fenomenais, assim, são artistas incríveis e são pessoas que dão muito exemplo, né? E, bem, eu acho que é isso, né, Vicky? É isso. Antes de fechar, eu só queria sugerir um filme que é A Voz do Silêncio, né? Em japonês é Koe no Katachi. Em português, A Voz do Silêncio. E é da Reiko Yoshida. E, gente, essa mulher é fantástica. A cabeça dela é maravilhosa. Porque esse filme é um filme maravilhoso. Então, eu já deixo a minha indicação do dia, A Voz do Silêncio. Que uma das personagens, a protagonista, se eu não me engano, ela tem... se eu não me engano, não. Ela tem deficiência auditiva. E é um filme emocionante. É um filme maravilhoso. Não, a Vicky falou pra eu assistir esse filme e eu peguei assim, vou colocar aqui pra assistir, né, até dar sono. Eu não consegui dormir e eu fui deitar na cama assim, pasmado, se me permite. É um roteiro incrível, a liberdade de expressão no português. Assistam A Voz do Silêncio. Assistam A Voz do Silêncio, é um filme muito bom, impactante, necessário, é muito legal, cara. E bonito demais. Muito bonito. Gente, muito obrigada por participarem com a gente hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E daí, como o Samu falou no começo também, se a gente falou alguma coisa equivocada, comenta, manda uma mensagem pra gente que a gente faz uma errata depois, mas a gente estudou bastante para fazer esse episódio. A gente espera que a gente tenha conseguido passar a mensagem, tudo direitinho. E é isso. Se você quiser acompanhar mais, ver mais, né, do nosso trabalho, é só entrar no YouTube da TV Câmara e clicar lá no Pode Ser, que você consegue ver os outros episódios e a gente também tá no Spotify. É isso aí, galera. Até semana que vem com outro tema. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, gente, e muito obrigada.